No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O 7º dia após a morte de José Carlos Ferreira, um homem que nasceu em uma vila chamada Nova Aurora, em Minas Gerais, em 1950, seu nome ainda ecoa nas páginas do jornal Correio da Manhã, nas conversas dos moradores de Colina Azul e nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Era um homem sólido, com olhos claros e sorriso contagiante. Era cirurgião, dedicado ao serviço da saúde pública por mais de 50 anos, atendendo milhares de pacientes, sem distinção de idade ou condição social. No auge da carreira recebeu a Ordem do Mérito Cultural, mas o mais importante foram os olhares agradecidos dos que saíram das salas de cirurgia com vida nova em seus corações e vias renais. Criança solitária, José Carlos aprendeu a importância do amor e da solidariedade aos 14 anos, quando perdeu o pai em um acidente de carro. Desde então, cuidou de sua mãe até os 70 anos, e depois atendia gratuitamente pacientes sem recursos, na clínica que fundou em uma rua do centro da cidade. No horário livre, dedicava-se às motocicletas antigas, restaurando peças usadas até se tornar um experiente mecânico. Ao som das chuvas, a família rezava por ele na casa antiga de Pedra Branca. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, mas o maior ousadão de José Carlos foi amar sua terra e cuidar do seu povo até o fim. Ele não era apenas um cirurgião, mas um homem que sondava as almas com a agilidade de uma mão em operação. Sabia a importância da tigela na manhã gelada e como a luz do sol se reflete nos olhos das crianças no jardim. Como homenagem eterna, à sua saudade e à sua vida dedicada ao serviço de outros, José Carlos Ferreira será lembrado por todo o Brasil, mesmo que somente através do cheiro do pão fresco nas manhãs de Colina Azul. E o mais belo lugar da casa continuará sendo o ateliê com a vitrola antiga, os discos riscados e o relógio de cuco que marcaram o passar das horas e a vida do seu criador. Esta manhã, a senhora Maria Aparecida Santos, nascida em Lagoa Dourada, um pequeno povoado na Serra Mineira, onde nasceu em 1948, deixou esta vida após 72 anos de vida. Maria Aparecida foi filha única, cujos pais foram humildes, mas dedicados criadores da família. A mãe, uma sólida mulher de trabalho, ensinara Maria desde cedo a importância do respeito e do compromisso com o bem-estar dos outros. O pai, um humilde trabalhador, incutiu na sua filha o amor pela terra, o afeto pelos animais e a necessidade de cuidar da natureza que os abrigava. Ela estudou em uma escola pública de Lagoa Dourada e, ao longo do tempo, descobriu seu grande interesse por ciências naturais e biológicas. Com o apoio da família, ingressou na Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, onde se formou em 1972. Casada com um amado marido, que falecera em um trágico acidente de ônibus em 1986, ela dedicou sua vida à preservação da natureza e aos seres humanos, sendo *start ira de inúmeras famílias. Como bióloga, trabalhou por mais de 3 décadas com o Programa de Proteção Ambiental do Parque Nacional da Serra da Canastra, onde se destacou no estudo e conservação das espécies ameaçadas de extinção, como o araricá e o jaguar. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à preservação da natureza brasileira. A senhora também foi professora da Escola Pública de Lagoa Dourada por muitos anos, ensinando ciências naturais e biológicas a crianças do seu bairro. Seu trabalho na educação recebeu destaque no telejornal da Globo em 2015. Casa na Rua de Pedras Redondas, ela sempre abriu a porta para todos que precisavam de ajuda ou conselho. Seus finais de semana eram dedicados ao cultivo das orquídeas e à leitura de romances clássicos brasileiros, como Siete Galiantes e Iracema. Ela também era mestra em bordado em crochê, tendo feito inúmeros presentes para amigos e vizinhos. A senhora Maria Aparecida deixou 3 filhos,
4 netos e um marido que a espera no outro mundo. Seu legado permanecerá sempre vivo em cada vida que tocou e transformou por seu amor e dedicação à vida. Ao longo das suas 72 anos de vida, Maria Aparecida Santos foi lembrada como mulher sólida, amorosa e dedicada ao bem-estar dos outros. Seu legado permanecerá vivo em cada vida que tocou e transformou por seu amor e dedicação à vida. Ela será lembrada como a Mãe da Serra e como a Senhora das Orquídeas, um exemplo de coragem e caridade para toda geração. Em meus olhos, Benito de Paula aparece como uma figura esplendorosa, envolta por raios de sol em uma tarde de São Paulo. Ele cantava, tocava piano e o mundo parava. A música dele era tão pura que parecia um registro do próprio coração brasileiro. As ruas da cidade vibramam com seus acordes, como se a vida mesma estivesse batendo em uníssono com a sua voz. Sua voz era o mar rompendo-se em ritmos sussurrosos de amor e tristeza, enquanto as mãos caíam sobre as teclas do piano como se fossem pétalas de rosas tocando o céu. A magia de sua música era a de unir uma terra tão diversa em harmonia. Ele transformava o samba tradicional em um balé de sentimentos que levava o ouvinte para um mundo onde o coração falava mais alto do que a mente. Sua música era como um sonho, uma realidade que não podia ser adiada. Era tão encantadora e poderosa que era impossível resisti-la. O seu legado continua vivo até hoje, com sua música sendo ouvida em todos os cantos do Brasil, onde cada nota transporta o ouvinte para um mundo de emoções puras e intensas. Para Benito de Paula, o piano não era apenas um instrumento musical, era a alma da música. Cada tecla era um sonho, uma esperança, um desejo. Ele tocava como se estivesse falando com Deus mesmo, transmitindo as emoções mais profundas do ser humano. Seus olhos eram o testemunho de sua alma e de seu amor pela música. Eles eram fonte de inspiração para todos que o ouviam falar. Ele era um artista genuíno, que cantava com a pureza do seu coração e tocava com a paixão pelo samba romântico. Benito de Paula foi uma luz no firmamento da música brasileira. Seu legado continua brilhando hoje em dia, inspirando gerações de artistas a seguirem o caminho do que é verdadeiramente artístico e autêntico. Ele mostrou ao Brasil como é possível transformar dor em beleza, tristeza em melodias encantadoras e amargura em harmonia. A história da música brasileira nunca será a mesma sem Benito de Paula. Seu legado vive em cada nota de samba, em cada batida que move o coração do Brasil. Ele foi um artista inconfundível e seu nome sempre estará ligado ao da música popular brasileira. Naquele canto do rio, onde as montanhas abraçam o sol como se fossem mães carinhosas, Benito de Paula nasceu, um pequeno espírito envolto em luz e sonhos. Neste mundo de Nova Friburgo, onde a natureza se enrola em paisagens pintadas por Deus, a vida não era de fácil caminho, mas aqui também florescia uma forte tradição musical que, como uma mãe amorosa, cuidou e nutriu o talento inato do menino. A casa onde ele nasceu era simples, mas recheada de amor e música. A família de Paula, um misto de sons e ritmos populares que vibravam em suas vidas cotidianas, era um elo indissolvível entre o menino e a arte. As notas das guitarras e do violão se fundiam à risada dos filhos, enquanto o piano, esplendor da casa, aguardava o dia de receber seu músico mais novo. Os dias eram compostos por sonhos de aventuras, com as montanhas brilhantes como cenário, e as noites, iluminadas por estrelas que pareciam segurar os maestros do Brasil em seus braços, eram palco para o coro da vida. Benito, com seu coração cheio de música, ouvia a canção dos ventos, sentia a batida do mar e a vida em cada nota. Ao crescer, ele transformou o piano em um olho que viu o mundo, um furo no espaço-tempo que conduzia sua alma às letras do amor, da tristeza e do triunfo. Cada tecla era uma lâmpada que iluminava seus sonhos, e a música se tornou o caminho para a liberdade, a força de seu coração. Como um pássaro, ele cantava, improvisando melodias que desabrochavam do piano como flores em primavera. A sua habilidade precoce de transformar sentimentos em sons encantava os corações e fez com que o menino se tornasse uma lenda nas ruas e nas festas daquele amado bairro. A música, a sua mãe, nutriu o espírito de Benito de Paula. E a partir desta terra, onde a natureza cantava em harmonia com os sonhos do menino, surgiu um artista que se consagrou no coração do Brasil. E hoje, quando ouvimos uma das suas canções,
somos transportados ao mesmo tempo para aquela cidade de montanhas e aquele menino que sonhava com a vida. A música de Benito é uma carta do passado, um olhar para o futuro e um abraço eterno àqueles que *estar te user. Benito de Paula nasceu em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, em uma família humilde onde a música já fazia parte da vida cotidiana. Desde cedo, era cercado por ritmos populares que ecoavam pelas ruas e festas de bairro, o que despertou nele uma paixão natural pela arte. Ainda menino, improvisava melodias no piano e encantava a todos com sua habilidade precoce de transformar sentimentos em sons. Na juventude de Benito de Paula, a vida era uma série de sonhos, desejos e ilusões que dançavam no coração de um rapaz com olhares vistosos e voz suave como a das sereias. Os tempos eram difíceis, mas ele não perdeu a determinação que sempre havia sido sua companheira inseparável. Navegando pelas ruas de sua cidade, encantado com o ritmo do futebol e da música que transbordava das rádios e cantorias dos vizinhos, Benito sonhava em ser alguém. Um artista, um músico, uma voz na noite chuvosa brasileira. Cabeceando em pequenos bares e casas de espetáculo, ele frequentou esses locais como um peregrino em busca do Santo Graal. Era ali que aprendeu a sobreviver, a lutar e a sonhar com os olhos amplos. Era no meio deste caos musical, dessa mistura de sons e ritmos, que Benito começou a esboçar sua identidade como músico. A primeira canção autoral surgiu como um poema, cantada em voz baixa para si mesmo. E, gradualmente, ela tomou vida e começou a ser tocada na guitarra velha que herdara de seu avô. Os amigos e colegas de profissão assistiram sua evolução com admiração. Era uma voz única, com um timbre que lembrava o canto das garças no crepúsculo. Benito de Paula não se contentou em compor e tocar suas músicas para quem estava próximo. Ele tinha fogo na alma e precisava compartilhar esses sonhos, essas ilusões com o mundo. E assim, passado por passado, ele ganhou reconhecimento, respeito e admiração entre os seus pares. A autenticidade era seu principal cartão postal. Sua música foi a voz de todos aqueles que sofrem, que lutam, que sonham. E a emoção que ele levava ao público era tão intensa quanto um balão cheio de esperança soltando-se do céu. Hoje, Benito de Paula é lembrado como um artista respeitado, cuja música ainda vibra nas almas dos que ouvirem. E sua história serve de inspiração para os que sonham com a vida artística, mostrando que a determinação e o trabalho duro podem transformar um sonho em realidade. Aquele homem que se chama Benito de Paula, aquela voz que sem dúvida marcaria a história da música brasileira, vivenciava cada dia uma sagrada missa com a música como seu principal altares. Nascido na terra do sol nascente, ele levou suas raízes, a sua paixão, seu espírito e sua energia criativa até o topo das paradas de sucesso. O Brasil, que é tão rico em cores e emoções, acabou se transformando no cenário perfeito para ele deslumbrar. Aquelas ruas vibrantes de São Paulo, as praias ensolaradas do Rio, a beleza selvagem da Amazônia, todos eles inspiraram suas músicas que atravessariam gerações, tornando-se parte do tecido cultural brasileiro. Com o auge de sua carreira, ele lançou obras-primas, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, que se transformaram em hinos da juventude brasileira. As letras profundas e as melodias cativantes despertavam na alma dos ouvintes um fogo vivo, um sentimento de liberdade e esperança. Benito de Paula foi uma força a ser reconhecida. Suas apresentações foram momentos únicos de emoção e magia. O palco, para ele, era o altar da música, onde se uniam tudo: a paixão, a energia e a talentosa criatividade brasileira. Suas presenças em programas de televisão e rádios eram coisas incríveis. O Brasil vivia seu mito. Ele era a voz das ruas, do metrô, do trabalho, da escola. Era quem unia todo o Brasil, sem importar idade ou região. Milhões de discos vendidos, prêmios e homenagens. Mas para ele, era mais que isso. Era um amor por sua terra, pelo seu povo. Ele se transformou em um símbolo da música brasileira, fiel ao seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. Aquele homem, esse mito, é mais do que apenas uma memória. Ele vive no coração de cada brasileiro, na sua música, na sua dança, na sua paixão. É a história do Brasil cantada em notas vibrantes e letras profundas. É Benito de Paula, um dos grandes nomes da música brasileira.
Benito de Paula, o mestre das letras brasileiras, uma figura ilustrada no paisagens sonoras do nosso coração, um renascimento em cada acordar e um encanto que nunca amanhece. Em suas composições encontramos a alma da nossa terra, o Babilônia das nossas paixões, uma saga que percorre os tempos e se estabelece no tempo eterno. Ele nasceu na Cidade do Sol, onde o calor dourado é a melhor musa de sua inspiração. Criança dos cantos da vida, do barulho das ruas, do aroma do café e do canto da baleia no mar, Benito foi levado pela força das suas raízes para construir um legado que se transformou em herança, uma flor que brotou do solo brasileiro e floresceu para o mundo. Ao longo de sua vida, ele percorreu inúmeros caminhos, mas sempre seguiu a mesma estrela, a música. E a música foi sua casa, seu berço, onde encontrou consolo, esperança e paz. Sua voz, suave como o briseiro do Atlântico, tocou em cada corda do coração dos brasileiros, e com isso criou uma conexão inquebrantável, um vínculo que uniu gerações e espaços. A sua arte foi a ponte entre o passado e o presente, entre a tradição e a inovação, entre a simplicidade e a sofisticação. E foi aí que ele mostrou que a música é um terreno comum para todas as idades e gêneros, uma língua universal que falamos através do coração e da alma. Ele nos ensinou a perseverar, a lutar pela nossa arte, por nossas identidades, por nossas raízes. Ele mostrou que, mesmo com dificuldades e dúvidas, é preciso seguir o caminho da nossa vocação, porque apenas assim conseguimos deixar um legado que dure para sempre. A sua vida foi um poema escrito na paisagem brasileira, uma sinfonia composta por notas de amor, perseverança e dedicação. E agora, suas obras são como as